A partir de agora, a Rede Maravilha de Rádio e TV apresenta Culto de Ensino da Palavra de Deus. Transmissão ao vivo da Catedral da Assembleia de Deus de Quirinópolis. Apresentação: Pastor Célio Carlos Martins. Pastor Célio Carlos Martins. Hebreus capítulo 11. Os versículos 1, vamos ler até o versículo 3, apenas esses 3 versículos para a nossa meditação. Todos encontraram? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, texto bastante conhecido dos leitores da Bíblia Sagrada. Está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo ou os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Essa carta de autor desconhecido, ela nos traz aqui nesses 3 versículos que nós lemos aqui, mais ou menos assim, lançando luz sobre o que seria fé. Se nós fôssemos aprofundar na leitura, nós iríamos encontrar que sem fé é impossível agradar a Deus. E olha só, irmãos, fé seria o firme fundamento, ou seja, o alicerce, né? Olha só para ver se você consegue compreender o que é fé. É o alicerce, né, das coisas que se esperam. Bem, você ainda não tem nada na mão, mas a fé te mostra o alicerce daquilo que você terá. O fundamento. Fundamento é o início, é o começo, e é a parte estrutural mais importante, uma das mais importantes de uma construção. A fundação, né? E a fé é isto. Mas você ainda está esperando. Eu estava conversando com alguém hoje, e conversando a respeito desta esperança que nós temos. Irmãos, você, preste atenção, olha para mim aqui, irmã. Olha, você que serve a Deus, que entregou a sua vida de verdade para Jesus Cristo, você está esperando algo, né? Mas você, para esperar algo, segundo a fé que nós aprendemos aqui nesse versículo bíblico, você já tem que visualizar, você já tem que viver aquilo que ainda não aconteceu na sua vida. E tudo que Deus quer, irmãos, tudo que Deus quer, irmão Clodomiro, é ser acreditado. E sem fé, Gessamildo, não tem jeito. Viu, Marcos? Tudo que Deus quer, a coisa mais difícil, irmãos, é quando a gente fala algo e alguém duvida, não é?
Você já falou algo e alguém fala, sei lá, rapaz. E muitas vezes nós lemos a Bíblia Sagrada e isso aí pode acontecer com o Marco Aurélio, com qualquer outra pessoa, mas comigo não é assim? Aí não é fé. Fé, você já está vendo, você já está visualizando e vendo aquilo que vai acontecer. Aleluia. Você está esperando ainda, mas você já está vendo. Você já viu. Você sabe que vai acontecer. Tem certeza que vai acontecer. Quando você marca uma casa, pastor Zé Divino, ali, né, começa ali a marcação, passando a linha ali, medindo, fazendo as medidas, começam os primeiros furos na terra. Algumas pessoas que têm facilidade, essa questão, a Régia entende disso, consegue ver. Antes disso aqui ser construído, eu já via isso, eu já sabia como é que era isso aqui. Você sabe como que vai ser. Fé é isso. Agora, como que você vai ter algo se você não quer? Como que você... Não, para mim, tá bom demais, eu não quero mais nada não. Como que você vai conseguir algo que você não quer aceitar, mesmo que seja bom para a sua vida? Como que você vai viver algo que ainda não aconteceu, irmã Suelene, que você tem certeza que vai acontecer, mas você não quer? Eu sempre digo assim, eu disse que tudo que Deus quer é ser acreditado, e eu sempre digo assim, irmãos, Deus é na nossa vida de acordo com aquilo que nós acreditamos. Né? A gente veio no coração esta conferência Atitude, né, que agora é a conferência Atitude 2023, e geralmente a maioria das igrejas fazem o Projetando 2023, por exemplo. Eu já vejo diferente. Atitude em 2023. Porque não adianta você ter eu tenho vários projetos, né? A engenheira faz, eu falo, não, esse aqui não. Aí, não, esse aqui. E pode mandar aprovar que nós vamos construir desse jeito aqui. Né? Mas se você não tiver atitude de contratar um pedreiro, a atitude de comprar o material, a atitude de sair de casa, correr atrás da documentação do lote, enfim, é uma burocracia tremenda. Você não tem atitude, você pensa que você vai ficar de braços cruzados na sua casa e o maná vai cair na sua cabeça. Então, precisa de atitude, Naná. Precisa de atitude, precisa levantar de manhã, precisa ser forte, precisa ter coragem. E essa coragem, irmãos, não é só para enfrentar gigante e leão, não, é coragem para trabalhar, suar, sabe? Então, por isso que é conferência Atitude. Porque se você misturar essas duas coisas, a sua fé com a sua atitude, irmão, ninguém te segura. Porque a maioria das pessoas que estão à sua volta não torce de verdade pela sua vitória. A maioria das pessoas que olham para você não torce de verdade para você amanhã contar o testemunho daquilo que você está esperando segundo a sua fé. Então você tem que ter atitude, correr atrás, lutar, se esforçar,
ter ânimo, ter coragem. E a palavra de Deus diz que tem que ser bom ânimo, né? Ânimo para coisas boas, coisas que edificam, Lauro. Amém? Pode glorificar a Deus por isso. Mas, além dela ser o firme fundamento das coisas que se esperam, agora preste atenção, isso é coisa de louco, irmãos. Olha, é a prova das coisas que se não veem. Prova de coisa que você não viu. Meu Deus. Às vezes, irmãos, a gente pensa que para ter fé, a gente tem que frangir a cabeça, acionar o cérebro, né? Tentar subir lá para cima das nuvens, ver Deus. Eu acho que a fé, ela está mais no sentimento. Você já se sente ali. Você não viu, né? Mas dentro de você, algo já está te provando. Você já tem aquela convicção que aquilo que você não viu vai acontecer. Aleluia. É mais no sentimento. Você se sente com aquela bênção na sua mão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Às vezes, as pessoas que exercem a sua fé, é chamado de louco. Um dia uma pessoa disse: mas você está doido, rapaz. Não tem como de forma alguma isso acontecer. E aconteceu. Mas não tem jeito, não tem. E você tem que ter muito cuidado com as pessoas que estão à sua volta, que são negativas. Porque às vezes atinge o seu sentimento. E aí você já não se sente mais. Dentro de você já não tem mais aquela prova que vai acontecer. É melhor nem falar sobre esses assuntos, essas coisas loucas, né? Que para o mundo é loucura, né? A Bíblia diz que a fé, para o mundo a nossa fé é loucura. Para os que perecem, é bom nem conversar com esse tipo de gente. Para não atingir você. Prova das coisas que se não vê. Aí vem. Por quê? Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Os antigos alcançaram testemunho. Irmãos, Abraão olhou e viu. E foi salvo por alguma coisa que estaria acontecendo muitos anos depois, e foi a morte de Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Todos os que foram salvos no Antigo Testamento morreram olhando depois das cortinas e vendo aquilo que iria acontecer, a morte de Jesus. Eles testemunhavam isto. Quando sacrificavam, o cordeiro estava representando a morte de Jesus Cristo. Quando eles traziam as suas ofertas para o altar, para o sacrifício, eles estavam dizendo: um dia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vai morrer pelos meus pecados. Ninguém entrou no paraíso antes da morte de Jesus.
a primeira pessoa que entrou no paraíso onde nós estamos, levando consigo o cativeiro, né? Daquela região dos mortos, onde o rico e Lázaro estavam meio que próximos. Jesus Cristo, com a sua morte, levou cativo o cativeiro, inclusive o ladrão da cruz, que arrependeu. No mesmo dia, Jesus introduziu todo aquele povo do Antigo Testamento, junto com o ladrão da cruz, por meio do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Pode glorificar a Deus por isso, irmãos? Aleluia! E lá eles estão esperando. Assim como eles não entraram primeiro, sem a morte de Jesus, no paraíso, eles também não estará entrando e habitando a nova Jerusalém antes da igreja do Senhor. Amém? A Bíblia diz lá em Tessalonicenses que nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e entraremos para estar para sempre com o Senhor. Então, isso é fé. Aí você acredita nisso, você vive isso. Alguém fala, você é louco, não vai acontecer. Mas vai acontecer, porque tudo aquilo que a Bíblia falava antes de Jesus, Isaías, uns 700 e poucos anos antes de Cristo, já falava: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Já falava que pelas suas pisaduras fomos sarados. Aconteceu? Então as demais coisas que ainda não aconteceu, irão acontecer. E a gente tem que viver nessa fé, irmão. Sabe por quê? Porque nos momentos difíceis da nossa vida que nós passamos aqui, Salomão, a gente ergue os olhos para cima, aleluia, e tem aquela certeza, não será para sempre assim. Aleluia, nós temos uma esperança. Aleluia, a fé e a esperança, elas andam de mãos dadas. Aleluia. É impossível ter fé sem esperança, e é impossível ter esperança sem fé. Aleluia. Aí a Bíblia traz uma lista. Eu quero ler aqui a lista que está lá em Hebreus, na galeria, na famosa galeria dos heróis da fé do Novo Testamento. O primeiro deles é Abel. Abel, irmãos, Deus aceitou o sacrifício de Abel. Não é porque ele era bonitinho, não é porque talvez ele fosse mais santo do que Caim. Não era o objeto que ele trouxe para a presença de Deus, para ser ofertado. Não. Foi porque ele tinha fé. Ele sabia que ali ele estava trazendo uma oferta para um Deus vivo. Aleluia. Ele não estava indo para a igreja apenas para cumprir uma tabela. Não estava indo ali para a presença de Deus simplesmente porque era um costume. Abel foi com o coração, colocou o sentimento naquilo que ele estava fazendo. Aleluia. Precisa ser assim, irmãos. Se não for assim, nós estamos perdendo o nosso tempo. Às vezes estamos sacrificando, estamos ofertando, mas Deus não está recebendo, porque antes da oferta, Deus tem que receber o ofertante. O ofertante é mais importante do que a oferta para Deus.
O sentimento e as intenções do ofertante é mais importante do que a própria oferta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enoque, irmãos, foi arrebatado porque sua fé agradou a Deus. Aqui no versículo aqui, né? Fala aqui, lá de Hebreus, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé de Enoque, de repente com 65 anos, né? Aguçou-se uma fé em Enoque. É você não, Enoque, 65 anos, coincidiu com a sua idade. Irmãos, a partir dos 65 anos, pastor Zezinho, Enoque, surgiu uma fé. Por que eu falo 65 anos? Porque ele morreu com 365 anos e andou 300 anos com Deus, né? Então, os últimos 300 anos dele, ele resolveu andar com Deus pela fé. Deus a gente não consegue ver, mas eu estou andando com Deus. Aleluia. É por isso, irmãos, não dá para entender o crente mesmo, não. Quando você não é entendido pelo seu amigo, pelo seu vizinho, pelo seu parente, não dá para entender mesmo, não. A pessoa, Enoque, todo feliz, passando na rua, indo na padaria comprar o pão, colocando o crédito no celular, trabalhando. Aleluia. E andando, e Deus do seu lado. Pela fé. É a prova das coisas que se não vê, não é? Ninguém estava vendo. Nem ele mesmo conseguia ver. Mas ele tinha certeza que estava andando com Deus. Irmãos, você que é casado, né? Você está junto com a sua esposa andando, né? E ela está de olho em você. Está vendo? Você andando na rua junto com a sua esposa e ela te observando. Para onde você está olhando? O que você está observando? Aí você andando com Deus. Como que deve ser andar com Deus? Como que deve ser eu ter certeza que Ele está aqui do meu lado? Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Vale a pena, irmãos, andar com Deus pela fé. Você não está vendo, mas o fundamento existe. Existe. Deus anda com você e você anda com Deus. Então que as nossas atitudes, irmãos, sejam atitudes de uma pessoa que está andando com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Enoque andou esse tempo todo. Aí vem Noé. Noé também, irmãos, pela fé, ele creu naquilo que Deus falou com ele e construiu uma arca. Uma arca no seco. Agora você pensa. Coisas que têm lógicas, irmão Célio, não é fé. A fé geralmente é em coisas que aparentemente não tem lógica. Tem lógica uma coisa dessa? Uma pessoa construir, ficar 120 anos construindo um barco no seco e tentando convencer as pessoas
que haveria um dilúvio, e ele iria navegar naquele barco, e todos que quisessem entrar, poderiam entrar. Mas ele tinha certeza. Aleluia. Porque foi Deus quem falou. Irmãos, está aqui a profecia de tudo que está escrito aqui vai acontecer. Independente se você crê ou não, vai acontecer. Então é melhor você crer. É melhor você crer. Porque de todo jeito vai acontecer. E aí Noé agradou a Deus também. Abraão, em fé, saiu de sua terra e viveu como nômade. Ele creu e recebeu um filho em sua velhice. 99 anos, né? A esposa Sara, já por volta dos 90 também. Aleluia. Só Deus fazer uma coisa dessa, né? Só Deus mesmo. Mas ele creu. Deus falou. Está falado. E o inimigo, irmãos, ele se posiciona à nossa frente, viu, Alexandre? Para impedir e também para atrasar o projeto de Deus na nossa vida. É por isso que nós já temos que estarmos alertas, porque sabemos que diante de nós vai aparecer alguma coisa ou algo vai acontecer para te desanimar e você abandonar totalmente aquilo que para as pessoas não tem lógica. Aleluia. Isaac também, que estava sentado na galeria da fé de Hebreus, mostrou sua fé nas promessas de Deus quando abençoou seus filhos, né? É interessante, né? Quando Jacó chegou juntamente com o seu irmão para ser abençoado. O natural é o maior receber a bênção maior, isto é, o primogênito. E agora Jacó já estava bom de vista, né? E aí normalmente a bênção maior com a mão direita. Então vamos colocar o maior do lado da mão direita. E ele está lá, não está enxergando nada. Mas pela fé ele estava vendo. Deveria ser esse. Aqui, ó, pela lógica, a lógica está mandando que é esse aqui. Ó. A lógica está falando que é ele. Mas a fé não. Aí ele está lá cego lá. Aí ele fez assim, ó. Sem ver. E abençoou o menor. Porque a Bíblia já tinha dito, e a Bíblia tem que cumprir, a palavra de Deus tem que cumprir. Foi os filhos de José, né? Os filhos de José. Obrigado, Zezinho. Os filhos de José. E José ainda questionou com ele. Então, irmãos, aquilo que é seu, é seu. Acredite. Não se preocupe. Se alguém passou na sua frente, se alguém corre mais do que você, se alguém é mais bonito que você, se alguém tem mais visibilidade do que você,
Entendeu? Se alguém está querendo te dar uma rasteira, não se preocupe. Deus confunde as coisas. Aleluia, para abençoar aquele que tem a promessa na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jacó também abençoou os filhos com fé. José creu na promessa de Deus, irmãos, e seus ossos foram levados para a terra prometida. Olha só, irmãos. Ele sabia que um dia a nação de Israel retornaria para a terra prometida. E ele fez esse pedido, né? Não deixa meus ossos aqui, eu vou morrer. Aí não deixa os meus ossos aqui no Egito, não. Me leva. Leva para lá. Leva para a terra prometida. A Bíblia diz que Deus cumpre os desejos do coração daquele que crê nele. Deus cumpre o desejo de coração, irmãos. Olha só, com alguns requisitos. O desejo tem que estar segundo a palavra de Deus. Não pode ser um desejo automaticamente estando segundo a palavra de Deus. Não será um desejo que vai prejudicar a vida de ninguém, né? Não é um desejo para a revanche, para mostrar para alguém, né? Alinhe, olha para mim que Deus tem uma palavra para você. Olha, alinhe os seus desejos com a palavra de Deus e Deus vai cumprir o desejo do seu coração. Se tiver alinhado com a palavra de Deus, Ele cumpre. Porque na minha vida foram muitas vezes que Deus fez isso. Aleluia. Glória a Deus. Os pais de Moisés, com fé, esconderam seu filho do faraó. Olha só. Quem sabia naquela época que aquela criança colocada num recipiente ali, lacrado para não entrar água, né? E colocado no rio, e foi encontrado pela filha de Faraó. Quem diria que aquele homem, aquela criança, seria o libertador de Israel no futuro? Muitas crianças morreram nas mãos de Faraó, mas Moisés, Deus tinha alguma coisa diferente na vida dele. Por que é que os dois irmãos, Valdivino meu, diante de mim, nasceram mortos? O aborto foi abortado. Por que será? Irmãos, Deus tem um plano na sua vida. Você está aqui, olha, você passou pela Covid. Tem gente aqui, irmãos, que chegou na UTI. Passou pela UTI. Aleluia. E Deus, irmãos, acreditam que Deus está aqui nesse momento? Aleluia. 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 Há coisas, irmãos, que são desejos apenas, e há coisas que são promessas de Deus na vida da gente. Compromisso que Deus fez com a gente e que às vezes a gente nem sabe, né? Aleluia. Mas Deus tem esse compromisso. Deus faz compromisso com pessoas, né? Moisés também, pela fé, rejeitou a posição de príncipe do Egito para liderar o povo de Israel. Moisés mudou de partido,
quando ele estava na situação, estava tudo bem para ele. Do lado do governo, todas as benesses, era tido como neto, de Faraó, bem tratado, as melhores faculdades, saúde, tudo liberado, tudo do bom e do melhor para ele. Mas ele mudou de partido e ficou na oposição. Depois ele passou a ser perseguido por Faraó. Mas sabe por quê, irmãos? Porque Deus tinha coisa melhor para ele. Se Moisés tivesse sido apenas mais uma criança que morreu nas mãos das parteiras, ou se Moisés não tivesse recusado ser chamado de filho da filha de Faraó, recusou ser príncipe, nós não estaríamos falando no nome dele aqui hoje, não. O seu nome será lembrado na história. As pessoas terão que falar no seu nome. Por aqui passou alguém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Raabe salvou 2 espiões israelitas porque creu em Deus, porque teve fé. Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi e Samuel, todos deram bom testemunho por sua fé, segundo a galeria dos heróis da fé. Agora, irmãos, só para vocês guardar aí no coração, eu sei que a palavra apenas o áudio, talvez a captação e não tem um grande percentual que a gente absorve apenas com a voz, mas vocês vão lembrar disso. Você precisa ter uma fé que te faz alegrar no sofrimento, uma fé que enxerga além das dores, uma fé que te torna mais resistente, uma fé que não permite você se desanimar, nunca, uma fé que nunca pensa que Deus o abandonou, uma fé que as perdas não te fazem você se perder. Eu sempre cito o pai do filho pródigo. Ele perdeu o filho, mas ele não se perdeu. Ele continuou filho. Há pessoas que perdem alguém da família e se perde também. Acontece alguma coisa na família, a pessoa abandona tudo. Mas o pai do filho pródigo teve vitória, porque ele ficou firme. Ele não se perdeu. Ele não se perdeu com as perdas da vida. Uma fé que quando alguém te abandona, você não vai achar que é o fim. Você vai ter certeza que tem alguém que nunca vai te abandonar. Uma fé que te faz andar sobre as ondas. Estas ondas que representam as tempestades da vida. Pedro andou sobre as ondas literalmente. Uma fé que te faz orar, mesmo quando não há respostas ainda. Campanhas de orações, longas campanhas de orações. Nada. Anos, décadas de oração. Nada. Mas a fé não te deixou sair da posição.
Aleluia. Uma fé, irmãos, que te faz abandonar os prazeres do mundo. Olha só. Uma fé que te faz afastar, que te faz afastar das pessoas que te faz pecar. Uma fé que não permite que os amigos te afastem de Jesus. Uma fé que as coisas más do Salmo 101 não te atraem. O salmista diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Uma fé que não é apenas emocional. A gente, irmãos, tem que saber diferenciar o que é emoção de unção. Entendeu? Emoção é uma coisa, unção é outra totalmente diferente. Emoção não tem resultado. É uma coisa do momento. Mas a unção, a Bíblia diz que ela quebra o jugo. Aleluia. A unção, quando você fala para o coração da pessoa. Você entra lá dentro do coração da pessoa pela unção do Espírito Santo. Não é apenas no emocional, que te faz pular e chorar e tanta coisa, né? Mas a unção muda a vida das pessoas que estão próximas de você. Entendeu? Uma fé que o tempo não te faz desistir. Eu fui escrevendo isso aqui, foi aparecendo na minha mente. Foi uma fé que o tempo não te faz desistir. Uma fé que te faz correr quando o pecado te cerca. Você não fica beirando, andando à beira do precipício. Você sabe que não pode, mas você vai. É como eu digo sempre, aquele animalzinho sendo atraído pela serpente, que entra com as suas próprias pernas na boca da serpente. A sua fé tem que fazer você correr dessa serpente, que é o pecado. Uma fé que se tornou uma base, um fundamento para a sua vida. Você tem alicerce. Não, hoje eu estou aqui, amanhã eu vou para lá, depois eu volto para cá e vem. Não. Firme. Seja firme, constante. Uma fé que dura até o dia da sua morte. E a Bíblia fala que ela nunca acaba, né? E permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três permanecem. Uma fé que te faz esperar o arrebatamento. Uma fé que não anula a sua existência. Porque existem pessoas, irmãos, que a fé dele tira ele não do mundo, assim no sentido das coisas mundanas, mas afasta ele das pessoas. Não, eu sou crente. Jesus Cristo, uma das condenações de Jesus, das críticas, é que ele comia com os pecadores. Jesus sempre estava no churrasquinho de um descrente, de uma pessoa lá, né? Comendo ali alguma coisa, jantando na casa de um Simão, de alguém ali, né? Porque os sãos não necessitam de médicos. Aquele parente incrédulo, ele é o que mais precisa de você. Ele é que precisa de... Agora você tem que ter fundamentação na sua fé, para que não aconteça como o garoto que queria ensinar o pardal a cantar como o passarinho, como o canarinho, e trancou os dois na mesma gaiola, mas foi o inverso. O canarinho aprendeu
aquela voz enjoada do pardal. Ele chegou lá, o canarinho tinha se perdido. Tem crente que é esse canarinho. E se ele andar junto com um descrente, primeira coisa, ele não tem coragem de falar que é crente. Se você não tem coragem de se apresentar como crente para os seus amigos, já acabou. E aí os amigos vão levando ele, devagarzinho vai levando. E de repente o canarinho está cantando igual o pardal. Uma fé, está terminando, irmãos. Só falta mais 100. Brincadeira. Uma fé que te faz repartir o que Deus te deu. É apertando, né, irmãos? Tem crente que não tem coragem nem de entregar o dízimo direitinho. Os 10% do lucro que ele teve. Imagina repartir o que ele tem. Lá na igreja primitiva, irmãos, eles repartiam. Se houvesse algum necessitado, e Deus sabe se você tem ou não. Uma fé que te faz pensar nas almas perdidas. Uma fé que te traz paz do Senhor em sua vida. Uma fé que tira o fardo pesado do pecado. Uma fé que não te deixa frustrar com nada nesta vida. De repente alguém diz, não, eu estou frustrado com a igreja. Não. Alguém falou assim, não, lá tem aquelas panelinhas lá, eu não vou lá mais não. Frustrou. Sabe por quê, irmãos? Quando você chega em qualquer lugar, ou em qualquer ambiente, ou você vai tomar uma decisão na sua vida que leva em consideração outras pessoas, meça a sua expectativa. Talvez não seja a pessoa que te decepcionou, é que a sua expectativa estava maior do que a pessoa. E ela não conseguiu corresponder. Entendeu? Isso acontece muito nos relacionamentos, né? Tudo bonitinho, o primeiro olhar, tudo bem, mas quando chega lá no casamento, meu Deus, foi isso que eu... Não era isso não, porque você colocou muita expectativa. Não coloca muita expectativa não, viu? O Pedro e a namorada, não coloca muita expectativa no Pedro não, né? Aquele rapazinho ali, tocando naquele aquário ali, é bonitinho, né? Mas depois de casado, mas não estou falando que é só o Pedro não, é todo mundo, é o Alexandre, né? É todo mundo, eles aí, eu não. Né, Sueli? Sueli nem está aqui mais, né? Tá. Todos nós, irmãos, não somos tudo aquilo que as pessoas pensam que nós somos. Entendeu? Então, meça as suas expectativas, não coloque expectativa demais, não, no negócio, em qualquer coisa. Tudo que eu vou fazer, eu nunca gosto de investir tudo numa coisa só, porque eu sei que pode não dar certo. Eu estou plantando a semente, mas eu sei que ela pode não nascer. E aquilo lá não vai me fazer eu passar fome, não. Mas eu também não vou deixar de fazer só porque alguém acha que não vai dar certo. Entendeu? Eu sei. Não coloco toda expectativa em nada. E nem em ninguém. Entendeu? Só Deus, irmãos, que merece toda a nossa confiança. Só essa palavra que merece. Então, se você tem essa fé que te fundamenta, você nunca será decepcionado. Porque você já sabia que poderia acontecer. Entendeu? Agora só tem 50. Vamos lá. Uma fé que não acontece só nos momentos de bonança. Quando você tem de tudo.
Irmãos, olha para mim aqui, preste atenção, é de Deus isso que eu vou falar para vocês aqui agora, sabe? Olha, Deus, o Deus que nós servimos, é como o pai com o filho. O pai que realmente se importa com a família, né? Que tem muitos que não. Ele sabe realmente a estrutura, principalmente a mãe, a estrutura de cada filho, que um não tem nada a ver com o outro. Aquilo que você pode falar com um, talvez as mesmas palavras não podem ser ditas para o outro. Entendeu? Então, e o pai sabe disso, a mãe sabe disso, não sabe? E Deus sabe. Existem pessoas, irmãos, que pode andar, ele pode ter um jatinho, ele pode ter uma fazenda de milhares de alqueires, que ele continua sendo a mesma pessoa. Crente, servindo a Deus, adorando o nome do Senhor. Nós alugamos um chão de um irmão lá de Rio Verde, irmão Sebastião Furquim. Os irmãos devem conhecer lá de Rio Verde alguém. O irmão tem 4 fazendas grandes, várias pequenas, cada filho tem uma, mas se olha para ele, a irmã Isabel canta lá no coral, tem 60 anos de crente, canta no coral da igreja até hoje, está lá. Mesmo jeitinho. Mas tem gente, irmão, se comprar uma bicicleta nova, ele já se acha. Sabe? Então Deus, lá na parábola dos talentos, deu a cada um segundo a sua capacidade. Alguém teve capacidade para receber 5, mas o que recebeu 1, não tinha capacidade nem para 1. Entendeu? Então, prepare, você quer alguma coisa, Deus vai dar alguma coisa, você almeja alguma coisa, não? Então se prepare para poder você receber na medida certa, porque se Deus, primeiramente, eu não vou falar se Deus te ama, não, porque Ele ama o mundo de tal maneira, né? Se você realmente ama a Deus, né, e tem um compromisso com Deus, Deus não vai te dar nada que vai te levar para o inferno. Fazer igual aquele jovem, ele ganhou um carro, mas nunca mais voltou na igreja. Eu continuei andando na minha bicicletinha na igreja, mas ele passava por mim no carro, com as mulheres dentro do carro, entendeu? Aí quando eu tive maturidade, Deus me deu o carro. Aleluia. Então, irmãos, não faça nada fora do plano de Deus. Não te precipite, viu, irmã Gleice? Não, é no momento certo, na hora certa. Deus prepara todas as coisas e em tudo o nome dele é glorificado, viu? Uma fé racional, um raciocínio, de acordo, de pé no chão. O fato de você ter fé não é porque você está voando, não, tá? Criou as asas, não. Você continua sendo o mesmo. Você tem que continuar trabalhando, continuar cumprindo com seus compromissos, né? Uma fé que não depende do que se vê, daquilo que é aparente que nós lemos aqui. E para terminar, uma fé amiga do amor e da esperança. Esse trio de 1 aos Coríntios, capítulo 13, o verso 13. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Essas 3 coisas estão entrelaçadas. Irmão, você quer ter vitória de verdade? Não guarde rancor de ninguém.
perdoa todas as pessoas que te ofenderam, mas perdoa de forma que você o ame. Irmãos, eu não tenho nada contra ninguém na vida. Pessoas já me prejudicaram de todo jeito e falaram mal de mim e na rede social, mas eu amo, assim, não tem nada contra a pessoa. Se precisar, eu vou lá e dar um abraço nele. Quer ter vitória? Não guarde rancor. Guarda não, irmãos. O rancor, você tá tomando veneno com a intenção de matar o seu adversário. Entendeu? Você está tomando o furadã para matar o irmão Herbert. Então, tira todo o rancor do coração. Tira. Limpa. Seja livre. Ah, que maravilha ser livre, ser liberto. O fardo pesado do rancor é terrível, irmão, de carregar. Causa doenças incuráveis, leva a pessoa à morte. A pessoa nunca, ela pode até acreditar, mas ela nunca vai ser vitoriosa. Perdoa o seu inimigo. É por isso que nós vamos ter o culto do perdão no dia 15. Prepara para o culto do perdão, irmã Eliane. Deus vai dar graça para a gente perdoar. Perdoai-vos uns aos outros, porque se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, tampouco, de jeito nenhum, de forma alguma, o vosso Pai Celestial perdoará as vossas. E ponto. Não tem reticência, não. É ponto. Acabou. Amém?